caros amigos redores do Ratos de Cinema, eu sou Patrícia Costa. Bom, a gente tá aqui falando justamente dela, né, da arte. A gente tá falando de cinema e quão importante não é a arte como estudo, como porta pra gente conhecer tanta coisa sobre a história do mundo, né? Através do estudo das cavernas lá atrás, a gente conseguiu compreender muitas coisas sobre toda uma civilização e assim vem sendo, né? O quão importante que a arte é na história da humanidade e é muito, mas muito gostoso. A gente vê esse esforço, né? Esse caminhar desses novos tempos para aproximar cada vez mais as crianças das artes, né? Que era uma coisa que não era comum na nossa época, por exemplo, esses grandes esforços literários. Existe uma vasta indústria de literatura infantil hoje em dia, né? Diversas programações culturais que abarcam as crianças e a criatividade. Então, realmente, assim, a presença cada vez maior do lugar da arte como um lugar de importância no desenvolvimento das crianças e da sociedade, da nossa sociedade como um todo, né? É muito interessante a gente ver uma artista grande como a Tarsila do Amaral, que já ganhou, ela já tem uma coleção de livros, né, que inspira de muitas maneiras esse filme sobre o qual a gente vai falar hoje. Então é muito gostoso a gente ver o quanto que a arte tem se aproximado das crianças e do público mais jovem, porque eu acredito, né, eu acho que muita gente concorda comigo, que é de extrema importância, que abre horizontes, a gente consegue saber muito sobre um povo, muito sobre a gente ao olhar para trás e pensar na arte, nos artistas, no legado que eles deixam. Então é muito gostoso a gente pensar que essa artista, que é enormemente representativa para nossa história, que ela tenha saído da história dos quadros simplesmente e já ganhou séries de livros e agora, por fim, tá chegando às grandes telas dos cinemas. Seu nome, cidadã? Tarsilinha. Tarsilinha é uma personagem inspirada nessa grande artista, né? Quando você pensa num material que vai ser produzido, inspirado num artista ou inspirado numa obra, né? Você imediatamente, ao ouvir o nome do filme, Tarsilinha, não tem como você pensar em outra pessoa que não seja a Tarsila do Amaral. Então, pensando assim, o que se espera de um filme de animação infantil que vai falar sobre a Tarsila do Amaral? A Tarsila é uma menina chamada Tarsilinha, que você não sabe quem é, não sabe qual é a importância dela, isso não é abordado em momento algum no filme. Tá ali e de repente vem um vento, né? Você tem assim um indício de que tem um bicho, tem umas antenas que aparecem e bate um vento e as memórias dessa mãe, da mãe da Tarsila, elas são roubadas. Ela sai em busca dessas memórias, né? Nessa jornada, o que é um pretexto muito gostoso para uma história, né? Ela vai sair dali, da casa dela, e vai mergulhar nos quadros, em busca de respostas, em busca de solucionar esse mistério, onde foram parar as memórias da mãe. Uma lagartosa roubou os lembramentos da mãe dela. Lagarta? Você disse lagarta? Quando der meia-noite, essas lembranças serão minhas. Tem uma coisa muito magnífica nesse filme, que é a exploração desses elementos. Todo o cenário, tudo é construído como se você estivesse passeando pelos quadros da artista. Gente, a estética do filme é uma estética mais simples, né? Assim, a gente tá acostumado com filmes de animação da Disney, né? Que tem todo um rebuscado de naturalista. Mas nem só desse tipo de filme, não só dessa estética ou dessas escolhas se faz a animação, né? Quem gosta de animação e acompanha festivais como o Animamundi, que tem acesso a um leque de outras opções, existem muitos métodos de animação, existem muitas estéticas, muitos visuais. E é muito legal que esse filme faz visualmente ao deixar tudo com a cara da Tarsila. Tudo tem a cara dos seus quadros. E a história, ela agrega personagens que são personagens, não só o pano de fundo, né? Os personagens também são saídos diretamente desses quadros. Eu de cara fiquei assim, ai meu Deus, que legal, eu conheço esse quadro, ai que legal, eu lembro dessa estética. E quem não conhece a Tarsila? E as crianças que não conhecem a Tarsila? Eu acho que um grande problema desse filme é justamente essa falta que faz você linkar esse visual, esses personagens de alguma forma a essa personalidade, né? Ao fato dela ser uma artista, ao fato dela ter uma marca na história. Você tem esses elementos presentes, né, na obra, tem personagens que ganham vida ali e que têm voz e que falam, só que os caminhos narrativos escolhidos
São caminhos muito complexos, porque ao mesmo tempo que são juvenis, existe também o elemento sombrio, que eu acho que afasta as crianças menores, e ao mesmo tempo é infantil demais para as crianças maiores. E além disso, não agrega uma informação maior sobre a personagem, sobre a história dela. Infelizmente, o problema desse filme é um problema que consiste muito mais nas escolhas narrativas, no roteiro, na trajetória que o personagem segue. Visualmente, como um filme de animação, é muito gostoso. Mas, infelizmente, a gente tem esse problema. Tem um vilão nesse filme, né? Que é responsável por roubar as memórias, mas tudo acaba não sendo tão bem trabalhado, então você não consegue engajar tão bem com a história, né? Sapo cururu! É a última moda. Lé com lé, cré com cré. Um sapato em cada pé. Essa proposta é incrível, né? E seria uma oportunidade muito legal para você explorar todo esse universo da pintura, todo o universo das histórias dela. Só que, infelizmente, o filme fica muito aquém disso. É uma oportunidade que eu acredito que é desperdiçada. Esse filme vai funcionar, assim, de repente, sendo trabalhado nas escolas, em que você tenha um profissional. Isso foi uma ideia da Janda Montenegro, da Cabine Secreta. Depois que a gente assistiu o filme, a gente bateu um papo sobre isso e ela chamou atenção para isso muito bem. Esse filme vai funcionar se você tiver alguém direcionando, né? Porque fora isso, perde o propósito, né? A Tarsilinha. Você tem os quadros, mas as crianças não sabem na história e não tem nenhuma menção nem ao fato dela ser artista. Então fica tudo meio jogado ali. Você tem uma transição entre o momento de um personagem e outro, conforme a história dela vai caminhando. Só que essas passagens, elas são muito mal conectadas. Então é um problema grave de roteiro, de escolhas mesmo, que acabam prejudicando uma ideia que poderia ser muito boa. Eu já visualizei, na hora que eu ouvi falar da Tarsilinha, uma série, e Tarsilinha, e Fridinha, e vários artistas, né? E Picassinho... Não, Picassinho fica feio, né? Pablinho! E uma série de filmes que pudesse apresentar para as crianças esses artistas, né? A gente tem muitos filmes sobre grandes artistas, mas muitos deles acabam tendo uma temática muito mais adulta. Então, seria muito gostoso você ter realmente um projeto, uma proposta de cinema sobre arte, de animação, né? Que tem tudo a ver, né? Você pegar esses artistas e transformar eles em animação. Infelizmente, assim, porque realmente eu acredito que é uma proposta que tem potencial, mas o Tarsilinha acabou ficando devendo. Eu vou dar 2 queijinhos, porque realmente visualmente é muito legal de você ver como que eles acrescentaram esses quadros, conseguiram transformar esses quadros numa narrativa, né? Isso é gostoso de ver, como ela passeia pela história, os quadros, os elementos, os personagens estão nos quadros, estão todos ali. Mas a gente fica na torcida para que filmes desse tipo consigam realmente alcançar o que a gente espera, alcançar o que almeja. Comente, siga, se você assistiu, bota aqui seu comentário, diz se você concordou comigo, não concordou, acompanha nossas redes sociais, curte, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau. Um filme mágico para toda a família. Tarsilinha. Em breve nos cinemas.